Como é que Nós vamos fazer a seleção dos nossos equipamentos: condensador, evaporador, dispositivo de expansão, acumulador de líquido, separador de óleo. Acho que a tabela do filtro secador não trouxe, mas também o filtro secador é fácil de dimensionar. Ou seja, os componentes e acessórios que a gente precisa para poder colocar no nosso sistema, tá? Baseado com aqueles cálculos que a gente fez no ano passado. Tudo em cima do valor da nossa carga térmica. Então, por isso que o princípio é a carga térmica. Você está vendo que tudo a gente está usando como referência a nossa carga térmica, tipo de fluido que nós vamos utilizar no nosso sistema e a nossa temperatura de evaporação. A gente precisa definir esses parâmetros para a gente conseguir selecionar os nossos componentes, tá? Tem uma tabelinha aí de vocês, ó, parecida com essa daqui, que é a capacidade frigorífica R404A, que é o nosso fluido. O que nós vamos selecionar agora? Condensadora. Então nós temos aqui o catálogo. Nós vamos ter aqui do nosso lado esquerdo a capacidade do nosso equipamento, tá, em HP. Na outra coluna nós vamos ter a temperatura ambiente externa em graus Celsius. Vocês estão vendo lá, 32, 35 e 43. Acharam? Na próxima colunas nós vamos ter temperatura de evaporação, menos 30, menos 25, menos 20, menos 15, menos 10, menos 5 e 0. Acharam? Então o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que achar a nossa temperatura de evaporação primeiro. Qual que é a nossa temperatura de evaporação? Nós vamos trabalhar com menos 24, mas na nossa tabela nós não temos. Então nós vamos para menos 25. Achamos aqui menos 25. Aí nós vamos olhar a nossa carga térmica. Veja que o que aparece aí, ó, esses valores são em quilocal. Qual que é a nossa carga térmica? 4.000 quanto? 4.635, é isso? 4.564. Então a nossa carga térmica é 4.564 quilocal por hora. Você está vendo por que a gente precisa achar em quilocal por hora? Que tudo que nos dá é em quilocal por hora. Então vamos achar 4.564. Então vamos aqui, é menos 25, 4.000. Ó, eu tenho lá embaixo, ó, 4.664. Achei. Todo mundo achou aí? O SMB 4450. 4.664. Só que esse 4.664, se vocês andarem para o lado esquerdo, qual que é o valor que está marcando ali? 3.800. Não. Do outro lado. Ali ainda é a tabela de valores em quilocal. Calma aí. 32. Acharam aí 32? Na mesma linha ali do 4.664. Achou 32. O que é esse 32? Temperatura ambiente? Temperatura externa. Temperatura onde vai trabalhar o nosso condensador. E qual que foi a temperatura que nós consideramos temperatura externa? Foi 35. Não foi 35? Então esse 32 já não serve pra gente. Nós vamos agora no 35. 4.766. Ó, 35 vai dar 4.384. Não, 4.766. Não, é o de baixo. Daí já não vai dar pela coisa. Já não dá, tá vendo? Então nós vamos procurar mais para baixo. Aqui, ó. A próxima unidade condensadora de 5 HP. 35 graus, 4.766. Acharam? Achei um pouco mais embaixo. Não. Não, mas daí já tem que mudar. Não, mas aí de 5.000 é 32. Ah, mas daí já é a mesma temperatura de fora. Não, e a temperatura externa é A quanto? temperatura externa tem que ser de 35. A temperatura tem que ser de 35. Achou aí? Show. Então o que nós temos que cruzar? Temperatura de evaporação, a nossa carga térmica, que é 4.564 quilocal por hora, e a nossa temperatura externa. Temperatura, vou colocar aqui, evap e externa, que é 35 graus Celsius. Então nós temos que cruzar esse com esse.
a carga térmica mais próxima de 4.564 a 35 graus Celsius de condensação e a menos 25 de evaporação, está dando 4.766. 4.766. Então aqui na verdade é 4.766 kcal por hora. É essa condensadora que nós vamos utilizar. Olhando para o lado esquerdo, tem o modelo da condensadora. É só vocês ligarem agora para o fabricante: olha, eu quero uma condensadora modelo tal, tal, tal. Ele não vai te perguntar mais nada se você já dá o modelo da condensadora. Pode ser que ele pergunte só para ter certeza, né? Se você está selecionando a condensadora certa, porque eles não querem também te vender uma peça que vai dar problema, para depois você ficar reclamando. Então, tá, mas você pode ser que ele pergunte: você vai usar essa condensadora para quê? Qual que é a temperatura de evaporação? Qual que é a temperatura externa? Qual que é a carga térmica? Aí ele vai juntar. Na seleção da condensadora dele está certo. Ou se não estiver certo, ele vai falar: olha, essa condensadora não é a condensadora correta. Eu aconselho você a usar essa outra condensadora. Entendeu? Mas aqui você consegue selecionar a condensadora. Isso aqui vocês fazem para qualquer outro fabricante de condensador. Beleza? Aqui também tem um compressor. Ah? Tem a condensadora e tem o compressor. Aí já é a unidade completa. Se você quiser selecionar por partes também, você consegue. Aí você vai entrar no catálogo só do condensador. Aqui é um catálogo da unidade condensadora. A unidade condensadora é compressor e condensador. Agora não, eu quero selecionar item por item. Então você vai entrar no catálogo do compressor, você vai ter informações parecidas com essa, para você achar o modelo do compressor. Você vai entrar no catálogo do condensador, no catálogo do ventilador, e aí você vai selecionando item por item. Mas a condensadora já te dá tudo. Bom, selecionamos então a nossa condensadora. Tá? Qual que é o modelo dela? 5HP, o SMB 4500, é isso? Sim. E aí depois você tem que passar a informação para o fornecedor, se lá vai ser monofásico, trifásico, 220, trifásico 380, para ele mandar a condensadora correta. Eu podia pegar uma unidade da Danfo, uma condensadora evaporadora de outro, válvula de expulsão. É o que a gente mais faz. Por exemplo, a Danfoss, ela não fabrica evaporador. Só condensador. Então, o evaporador você vai pegar o da Eugene, o da Redcraft, o da Mipal, o da frente. Esse daí é o da evaporadora. Então, nós vamos selecionar agora a evaporadora. Como que nós vamos fazer para selecionar a evaporadora? A mesma coisa. Minha carga térmica, temperatura de evaporação. E você vai ter a carga térmica para 60 Hz e para 50 Hz. Qual que é a nossa frequência aqui no Brasil? 60. Nós vamos na tabela, na coluna de 60 Hz. Veja a minha carga térmica. Qual que é a nossa carga térmica? Menos 25. Selecionamos a nossa evaporadora. Olha só que fácil. É mais simples. É só isso? Só isso. E aí, em alguns cálculos de carga térmica, ele fala que você depois tem que voltar no cálculo, ver qual é a potência dos ventiladores para poder adicionar no cálculo. Para ver se o cálculo de carga térmica é isso mesmo ou não. Mas como a gente sempre trabalha com uma margenzinha, eu particularmente eu não faço esse cálculo de volta. Esse modelo aqui já tem um tanto de ventilador. Já tem No caso aqui é 4. Aqui é 4. Nossa, tá aqui. Pelo modelo da Traço 4. Traço 4 é a quantidade de... Caralho, tem 17, 8. E aí aqui embaixo tem algumas informações. Capacidade baseada em R22. Para 134 multiplicar por 0,95 e para 404 multiplicar por 1,05. Ele é 5.060. 5.060 kcal por hora R22. 1.313. Então ele pode me render 5.313 kcal por hora com fluido R404A. Então se eu tiver uma carga térmica de até 5.313, é esse mesmo evaporador para 404A. Se for R22, ele vai me render isso daqui. O mesmo evaporador. Só vou mudar o fluido. Então se eu mudo o fluido para 404, ele me rende um pouco mais.
Entendeu? Então vamos supor que eu tenho uma carga térmica de 5.100. Aí eu já fico meio na dúvida, pô, será que eu coloco esse ou não? Aí eu leio lá no rodapé, opa, peraí, é para R22. Se eu fizer para R404, se eu multiplicar por 1,05, deixa eu ver quanto que vai dar. Aí me dá 5.313. Se a minha carga térmica for 5.100, eu posso colocar ele? Posso. Entendeu? Tá? Essa outra tabelinha de baixo é pra quê? Deixa eu ver. Tá gravando. Aqui ele coloca a área de troca por metro quadrado, são informações dos evaporadores. Tá? A área de troca, flecha de ar, vazão caudal, né? Ó, flecha de ar, ó, qual que é o evaporador que a gente selecionou aqui? FXBN E063. Vamos lá, FXBN E063. Qual que é a flecha de ar dele? Ó, 9 metros. Ou seja, é um evaporador que ele instalado aqui, eu consigo chegar até 9 metros de distância com a flecha de ar. Se eu tenho uma câmera onde ela é 15 metros, eu não consigo chegar lá no final. Mas vai acontecer que nem aconteceu daquele seu cliente que congelava por volta e o meio ficava... Não, aí foi falta de carga térmica. Ah, Mas pode acontecer também, lá no fundo da câmara eu não consegui Podia atingir ser lá. se fosse a capacidade boa que estava lá, mas não estava chegando no final, você acha que Entendeu? Então você tem essa informação. Vamos supor que eu tenho uma câmera de 12 metros. Tá? E eu vou instalar esse evaporador aqui. E ele só atinge 9 metros, ou seja, 4 ele só vai atingir até aqui. 4 metros para cá, esquece, ele não vai conseguir chegar a flecha de ar até lá. Qual que é a minha solução? colocar dois? Posso colocar mais um. Então eu pego esse meu evaporador, seleciono 2 evaporadores para minha carga térmica. Vai ser dois de... Então 2 de 2.500, por exemplo, 2 de 2.300. Eu coloco 2 de 2.300. Eu posso colocar um aqui e outro aqui. Também posso colocar um jogando para cá e outro jogando para cá. É mais difícil desse. Não pode colocar uma em sequência do outro, né? Não, como assim? Um do lado do outro aqui? Colocar um virado para cá, da metade para frente e do outro. Não, porque esse daí vai jogar o ar gelado em cima do outro. Tem que ser um jogando para lá e Então, jogando o para cá. invertido é porque ele vai puxar um, vai roubar do outro. Esse Não, porque aí ele vai retornar, isso aqui ele vai jogar para cá, ó, e vai retornar por aqui. Esse vai jogar para cá e vai retornar por aqui. aqui eu dei. você não vai deixar tão colado também. É, você não vai deixar, né? Tem que deixar no mínimo uns 30 centímetros, 40 centímetros de distância um para o outro, no mínimo. Para ter a área de retorno de ar. Entendeu? E se eu quisesse colocar o de 5.000 na outra parede? Como? Embaixo do 12 aí, na reta do 12. Como? Na lateral em cima. Um só. Um só? Aqui, Aqui? ó. Esse é Assim, daquele ó. fundo e se ele... Assim? É. É, você vai atingir aqui com uma flecha forte, mas aí você vai ficar sem atender aqui e sem atender aqui. É bem assim, né, mano? É. Vai ter Fazer assim, uma ó. curtinha, bate bem na parede e corta, né? É, ele vai criar uma corrente de ar aqui, ó. Então essas laterais aqui, ó, você faz um grande risco de não Ele refrigerar. manda pra porta, no caso. Quando você Ah? coloca pra medir lá, Ele manda pra porta. Manda pra porta. Não, na maioria das vezes a gente joga sempre a evaporadora jogando pra porta. Nunca em cima da porta. Porque quando abre a porta, ele vai tender a puxar o ar quente lá de fora. Tá? Mas aí no caso de você ter uma câmera onde a flecha não atende, você pode fazer dessa forma. Uma aqui, outra aqui, que não vai... Como essa daqui vai jogar 9 metros, então essa vai jogar mais ou menos até aqui. Essa daqui vai jogar 9 metros, vai jogar mais ou menos até aqui. Então não dá conflito. Não dá choque térmico. Ou então colocar dessa forma aqui, uma jogando para cada lado. Uma jogando para cá e outra jogando para cá. Geralmente eles colocam uma pra cima, uma pra baixo. Não, pode colocar na mesma altura. Você só vai dar um espaço aqui entre elas. Não, mas tipo nas pontas aqui, uma fica mais no extremo da cama, outra mais pra
Não há necessidade. Não é, não? Não. Não há necessidade. O que você não pode é fazer isso que ele falou, colocar uma jogando em cima da outra. A não ser que a flecha ela esteja mais longe do que a flecha, né? Essa flecha aqui ela joga 9 metros, então a outra evaporadora tinha que estar mais ou menos aqui, jogando para cá. Aí você pode, porque a flecha dessa não vai chegar nessa. Mas também ia ter uma perca, né? Não, mas porque aí ele acaba ajudando a puxar aqui e não tem tanto problema. Agora você não pode a flecha de 9 metros você jogar a outra com 6, 7 metros, que aí a flecha vai pegar na outra. Tá? Aí atrapalha na troca de calor, no caso. Atrapalha porque o retorno dessa outra aqui vai ser o ar gelado daqui, ó. E aí eu vou ter diferença de troca de calor na evaporadora. Aqui, ó, dispositivo de expansão. Bom, o que nós temos aí é uma tabela de válvula de expansão. Só que na válvula de expansão, nesse caso aí, a carga térmica dela está em... Zero? Não. Ah, cadê? Capacidade frigorífica, capacidade térmica. 40 e 10. Esse local, tá ó. E local? Não, é em quilowatts. Quilowatts. Ela está em quilowatts. E a nossa carga térmica, a gente tem ela em local. Transformar. Então o que a gente tem que fazer? Transformar de quilowatts, de quilocal para quilowatts. Como que a gente faz? A gente pega o nosso valor em quilocal. Qual que é o nosso valor em quilocal? 4.536, é isso? 4.500. É 4.564. 564. 4.564. Essa é a nossa carga térmica em quilocal. Em quilowatts, o que a gente vai fazer? 1 quilocal é igual a 860 quilowatts. Ah, tá aqui embaixo. Desculpa, 1 quilowatts 1 kilowatts é é igual a 860 quilocal. quilocal. Mudei aqui, errei aqui. 1 quilowatts. Puta que pariu, bem na matéria. 860 quilocal. Vai ter que dividir? Aí a gente divide. Fazer uma Pega 4.564, divide por 860. Tá bem no rodapé, né? Bem no rodapé, menino. Quase no rodapé. Por isso que eu tô falando pra vocês, leiam o rodapé. Cacete. Olha, rodapé e bora no rodapé. 564. Só fazer uma regrinha. Quanto que dá aí? 5 ponto quanto? 5,30. 5,3? Então é igual a 5,3 quilowatts. Achamos a nossa carga térmica em quilowatts. Aí, ó. E aí é só eu agora entrar na tabela. Quais são as informações que eu tenho da tabela? Ó. Fluido refrigerante. Não tem que achar o nosso fluido refrigerante, 404. Primeira coisa que tem que fazer. Achei o nosso fluido refrigerante. Agora eu vou achar a nossa carga térmica em Mas cima. como você faz para achar o fluido refrigerante? É só no seu daqui. Ah, aqui, ó. Ah, ok. 404. Acharam o fluido refrigerante? Agora eu vou achar a minha carga térmica em quilowatts, 5.3. Tem mais 5.3? Não, tem 6,0. 6.0. Então é esse daí que eu vou selecionar. TS 2.9. Qual que é o modelo? TS2 1.9. TS2 1.9, orifício 02. 02? Não é? Veja que está casado o orifício com ele. 04. O número do orifício. Não, 04. 04? O orifício 04. Aqui, ó, tem o número do orifício, verdade. Para essa nossa carga térmica nós já temos o orifício. Equalização, vai tudo. O que é inter aqui? Intermediário? Não, interna ou externa. Então, equalização interna. Como que é essa equalização? É a equalização dentro dela mesma. Ela não tem Ela não tem um aquele caninho de bolinho quarto. atrás que volta já para Não. metade de líquido.
é o cano de 1/4, Não tem equalização. que é ligado na sucção. E aí, Só quando nós montou aquela do... e aí você pode achar também com equalização externa. Você vai ter ela também com equalização externa, não tem? Aqui, ó, 6.0 é equalização externa. Você pode escolher. Aconteceu uma vez. A gente foi montar um stop lá, que ele era maior, aí era duas partes, uma que era a parte da câmera fria e a outra parte era como se fosse expositora, sabe? O pessoal abre, pega, fica vendo as coisas ali. Então, tipo, na câmera fria era 4 ventiladores e na expositora ficava 2. Aí na hora de a parte da câmera vai com equalização normal, aí na outra não tinha o sistema de equalização, na evaporadora menor. Aí no caso, eu usou o mesmo orifício, só fechamos a parte da equalização. Coloquei Um tampão ali, na válvula. É, de expansão. Então aí você tem erro de leitura da válvula. Vai ter o erro de leitura. Tem erro de leitura. E daí eu tipo, usei só a entrada e a saída e fechei a equalização. Se E você a tiver- válvula de expansão sem equalização. Não, mas a válvula é válvula com equalização externa. Não, você nunca cancela a equalização externa da válvula. No caso, eu teria que fazer ela e jogar no tubo, no Você retorno. coloca uma Schride lá na saída do seu evaporador e conecta ela ali. Você não pode cancelar. Erra a leitura, porque a equalização dela é temperatura de retorno, que é o bulbo que é ligado, mais a minha pressão de retorno. Eu preciso ter essas duas informações para eu poder modular a minha válvula. Se eu só tiver uma leitura, eu não modulo ela da maneira correta. Então, se na minha válvula eu tenho equalização externa, mas no meu evaporador eu não tenho, eu coloco uma Schride. Aí eu coloco já na saída do retorno Na ali. saída, no tubo de sucção, assim, na saída do evaporador. Saiu o evaporador, coloco ali numa Schride. Aí eu ligo a equalização ali. Equalização ali. Ainda o João falou assim, não, cata e faz uma, pá. Aí os caras falaram, não vai fazer não. E Não, só ela fechar. não faz isso não, que você vai ter erro de leitura. Você muda o trabalho da máquina, pode voltar líquido para o seu Porque dentro compressor. da fábrica não tinha sem equalização, então daí eles que mandaram A fazer. correria já mandou E sempre. como nós não sabia, né? Só catou e fez isso aí. Ou você pode pegar um tubinho de 1/4, soldar ele direto e mandar ele até lá na válvula. E coloca só uma porquinha na válvula. Ah, e você fala o trampo do evaporador, né? Entendeu? Então se não tem, você faz. Agora, se for ao contrário, você tem uma evaporadora que trabalha com uma válvula com equalização externa e você vai trocar por uma válvula com equalização interna, aí você tampar a saída do evaporador não tem problema. Agora já vem. A válvula já é casada no evaporador. A válvula? Não, a válvula era casada com sua carga térmica. Carga térmica. É. Lacra ele. A sua e carga coloca a térmica. válvula assim, a coisa externa. Equalização. Não é o tamanho do evaporador que você seleciona a válvula. Tem gente que seleciona a válvula pela quantidade de motor ventilador. Ah, aqui tem 4 motor ventilador, é essa válvula com esse orifício aqui. Não é, só carga térmica. Ah, esse daqui de casar com orifício eu já não sabia, não. Já está aí sim. o seu orifício para essa carga térmica. Ela vai ter que fazer esse cálculo todo dia lá. Né? Quer fazer tudo. Não é isso, é bom, né? Você tá de férias. Ah, é verdade. Beleza? Beleza, aqueles cacos. E aí o que acontece agora? Eu tenho, se eu fosse bem específico com vocês, eu tenho 32 anos de profissão. Eu comecei alguns dias atrás, né? Nesses meus 32 anos de profissão, eu troquei até hoje 2 válvulas de expansão, olha lá. Não dá problema. Não dá problema isso aí. Mas no caso que nós fez isso, pode ser que dê problema. Na válvula é difícil, é mais fácil dar problema no seu sistema, você queima o compressor. E aí eu vejo, eu participo de vários grupos, WhatsApp, Facebook, né? E eu vejo o pessoal, vamos trocar válvula. Ah, não está rendendo, vamos trocar válvula. Ah, não está, vamos trocar válvula. Capilar, o pessoal troca capilar que nem... Ah, capilar. Ah, mas capilar é foda também, né? Nem top, eu nunca troquei capilar na minha vida, gente. Como que vocês trocam tanto capilar assim? Ah, eu também não troco. Mas... Nunca troquei. Bom, mas enfim, cada um. O que eu quero falar para vocês? A válvula tem regulagem. Mesmo você comprando uma válvula nova, muita gente acha que não está rendendo, vou trocar a válvula, pego uma válvula nova, coloco ali, resolvi o problema. Não. Por exemplo, qual que é a nossa carga térmica?
4.564 kcal. Isso equivale a 5,3 kW. Selecionei minha válvula de expansão. Quantos quilowatts deu? 6 kW. Pego essa minha válvula, coloco na minha unidade lá para eu poder instalar no meu cliente e deixar o equipamento dele funcionando. É a mesma carga térmica? Não. A minha válvula ela veio regulada para essa carga térmica aqui, ó. Aí eu vou ter que fechá-la um pouco mais. Vou ter que fechar ela. Isso aqui não tem como você fazer. Porque ela vem, então ela vem pré-regulada Para essa carga térmica. essa carga térmica. Não para essa. Eu não vou ter a válvula regulada para essa. Essa regulagem eu que vou ter que fazer. Superaquecimento, né? Superaquecimento, mas aí você já tem logo de cabeça. Eu selecionei uma válvula de 6, mas o meu equipamento é de 5.3, eu já sei que eu vou precisar fechar essa válvula. Ou o contrário, eu poderia ter escolhido a outra também. Eu poderia ter escolhido a melhor e a De 4.2 e abro ela. Mas de 4.2 até 5.3 está mais longe do que de 5.3 a 6. Está dando 1.1 de diferença, aqui está dando 0,7. Então eu procuro instalar a válvula que está me dando uma diferença menor. Aí a quantidade certa que eu vou fechar é fazer o que o João falou. Superaquecimento. Eu não sei quantas voltas. O pessoal, eu vou regular a válvula. Como que regula a válvula? Aí eu fecho ela toda e abro 2 voltas. Quem já viu isso daí? Aí, ó. Eu fecho a válvula toda e abro 2 voltas, tá regulado. Não, gente. Não, o que está regulado. Mas já deu o início, né? Você fez esse negócio que o padrão nosso era fazer isso aí. Não, mas tem duas máquinas tentando regular agora. Não, Entendeu? O que acontece se eu deixar minha válvula desse jeito aqui? Ela vai dar muita passagem. Vai dar muita passagem de fluido. Corro o risco de voltar líquido pro meu compressor. Se deixar o bulbo solto também. Se deixar o bulbo solto também, porque o bulbo solto ele vai ler uma temperatura maior. Se ele lê uma temperatura maior, ele tende a manter minha válvula aberta, porque ele entende que está faltando fluido no meu evaporador. É igual a posição que você coloca ele, né? Nós aprendeu, tipo assim, quando eu entrei lá, colocava o bulbo em cima. Só que essa semana passou aí. Depende do diâmetro da sua tubulação. Então, aí o cara falou assim, não, a gente trabalha com hora, né? Aqui em cima é 12 horas, aí consegue você colocar 9 ou 3 horas, algo assim. Aí você tipo, coloca o bulbo isso depende do diâmetro do seu tubo, tá? Não é somente posicionar. Eu posso trabalhar com ele, por exemplo, 3 horas, posso trabalhar com ele 2 horas, posso trabalhar com ele também 12 horas. Nunca embaixo, umas 6 horas. Tá? Nunca aqui. Por que não? Porque aqui você corre o risco de pegar a temperatura do seu fluido no estado líquido. É o líquido que está passando. Tá? Porque a tendência do líquido é concentrar aqui embaixo. Então se eu tenho um tubo mais grosso, quanto mais grosso for o meu tubo, mais para cá eu jogo ele. Se eu tenho um tubo de retorno, por exemplo, tubo de sucção de meia, eu posso trabalhar com ele aqui em cima. Nossa, é 3/4. 3/4, vou trabalhar com ele mais ou menos aqui ou próximo. Então depende muito do diâmetro do tubo. Porque se o tubo é muito grosso, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho vapor, e quanto mais alto tiver, mais quente está o meu fluido, mais quente está o meu vapor. Então eu preciso fazer uma leitura mais aqui, ó, que eu vou pegar essa média aqui aproximadamente. Agora se meu tubo for mais fino, aí eu não posso colocar ele aqui, porque eu corro o risco de pegar a leitura do líquido. Entendeu? Então se for um tubo de meia, por exemplo, pode jogar ele aqui 12 horas. Não estava tão errado. Pegar o meio termo. Entendeu? Agora se você trabalha com um tubo mais grosso e coloca ele aqui 12 horas, aí você já não vai ter uma leitura tão eficiente. Então o ideal é você jogar ele aqui entre 1 e 3 horas. Ou 9 horas aqui, né, que nem ele falou, porque ou eu posso colocar ele desse lado desse, ou 11 horas aqui, ó, 10 horas, 11 horas. Entendeu? O tubo de sucção não pode passar tanto de... Mas nunca desse meio para baixo. Isso aqui não. Tá? Uma outra coisa também, o bulbo da minha válvula termostática tem que estar isolado.
Eu não posso só colocar ele ali e a abraçadeira, porque eu começo a fazer leitura do ambiente todo, não só do meu tubo. Eu preciso pegar a leitura do meu tubo. E também não prender ele com fita régua. Não vejo porquê não. Não tem um porquê não. A cinta é de cobre, né? O cobre já vai ficar na temperatura do coisa, né? Não, tudo bem, mas o maior ponto onde ele vai estar lendo é esse aqui, ó. O maior ponto onde ele vai estar lendo. Só o bagulho isolado, hein? O ideal é isolar. Se você conseguir colocar com a fitinha correta do original, é melhor. Entendeu? Mas o mais importante é deixar ele preso, nunca ele solto. Bom, então nós já selecionamos evaporadora, Esse outro aqui. condensadora, dispositivo de expansão. Esse aí é o que é? Bom, agora qual que é o próximo item que tem aí? Separador de líquido. Separador de líquido. Então vamos ver aqui o separador de líquido. Ó. Temos o nosso fluido. Nós vamos ter a temperatura de evaporação. No nosso caso aqui nós vamos trabalhar com menos 30. E a nossa carga térmica em quilowatts também. Então nós já temos a carga térmica em quilowatts. Quanto que é? 5.3. 5.3. Temperatura, menos 30. Acharam aí? 6.8. Então esse vai ser o nosso separador de líquido ou acumulador de sucção. Essa é a nossa peça maior aqui. Esse modelo para essa carga térmica. Aí eu vou falar o que? Eu quero um separador de 6.8, aí joga o modelo aqui. Aí joga o modelo. Que é de 1 em 8ª conexão. Nosso tubo de conexão qual que era? Nosso tubo de sucção qual que deu? Agora é 1 em 8º. 1 em 8º. Qual que é a conexão do 1 em 8º. 1 em 8º? Tá vendo como que bate as informações? Esse daí quer perguntar. Aqui você viu no menos 30, né? Muitos instaladores profissionais eles selecionam pelo tubo de sucção. Vai direto. Entendeu? Vai pelo tubo de sucção, mas às vezes o tubo de sucção não é o tubo de sucção da minha linha, porque a minha linha de 1 em 8º deu por causa da distância, não pela minha carga térmica somente. Aí no caso, tipo assim, aqui se tivesse dado 1 em 8º e minha tubulação tivesse batido no outro. 7/8, você faz uma adaptação lá na solda. É só fazer a adaptação. Isso, porque o meu separador de líquido ele é correspondente à minha carga térmica, não ao diâmetro do meu tubo. Se eu coloco um tubo se eu coloco um separador de 7/8, porque a minha tubulação é de 7/8, vai dar diferença. Vai, deu aqui deu 1,6. Tem que ser tudo em cima da carga térmica. Tudo em cima da carga térmica. Tudo em cima da carga térmica. Entendeu? A mesma coisa o meu separador de óleo. Veja aí, nós vamos ter o separador de óleo aí também. Tem, não tem? Seleção do nosso separador de óleo. Fluido 404. Cadê? Aqui, né? 404A. Eu também serve. Menos 30. Carga térmica. Nossa carga térmica está aqui, que local. Então nós vamos gastar em que local? 4.564. 78 mil tem. 4.550. Hã? 4.550. 4.550? Tinha 4.900 aqui. 4.927. Aonde que eu não achei? Menos 30 de evaporação. Nosso caso é menos 24, só que não tem. 4.927. 4.927. Qual que é a conexão do nosso separador? Qual que era a nossa linha de líquido? É tudo em cima da carga térmica. Gente. Aqui já mostra até a pressão máxima, né? É aí a pressão máxima que o nosso separador aguenta. Então, no caso, o nosso separador, aí, se eu não me engano, ele aguenta 450 PSI. 450 PSI. Aí o que eu tenho que ver agora? A pressão de condensação minha de trabalho. Eu selecionei, sei que é esse separador, mas eu sei que ele suporta uma pressão de 450 PSI. É óbvio que é um pouco mais, mas eu te coloco isso daí para a gente poder ter um parâmetro. Então a gente vai trabalhar com a informação que está aí, 450. Modelo flange e modelo hermético. O hermético é esse aqui, É ó. o soldado. O flange você consegue desmontar ele. Eles chamam bastante de blindado. Beleza? Então nós já selecionamos também o nosso
Separador de óleo? Não, acabou. Aí entraria o filtro, também tem uma seleção de filtro, tá? Eu não trouxe o catálogo de filtro, mas o processo é o mesmo para filtro. O visor de líquido, a gente seleciona o visor de líquido de acordo com a conexão da tubulação. O visor de líquido é simples. Qual que é a minha tubulação da linha de líquido? 3/8. Moço, eu quero um visor de líquido de 3/8. Aqui só vai ser a passagem, né? Só vai ser a passagem. Caso não tem perda de carga, esse negocinho, então... Você tem também, tá? Você tem também. Tudo que Tem que tipo assim, calcular não também for... filtro... Então, se você quiser ser bem rígido, aí você calcula a perda de carga do filtro que o fabricante ele te dá. Senão você faz a soma de 20%. vai ter perda, vai ter essa perda. soma que a gente coloca mais é para poder vencer Pensar que vai as ser vezes diferentes. Tá? O acumulador de sucção tem perda, separador de óleo tem perda, então se você quiser ser bem rígido mesmo, você pode fazer o cálculo de todas essas perdas. Mas na maioria das vezes a gente só dimensiona a tubulação. Tá? Alguma dúvida? Nem sei que horas são, peraí só. 10, mano. 10h40 ainda? Falei, a hora não passa? Caramba!